Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 30 de junho, e eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Estou de volta depois de um período curtinho de férias com a família, então primeiro queria pedir desculpas se houve alguma falha minha em relação à comunicação, cotações diferentes do momento que eu gravei para a hora do jogo, algumas informações que podem ter também sido passadas de uma maneira não equivocada, mas muito antecipada, e aí na hora do jogo ou a equipe mudou muito, ou alguma coisa no cenário, alguma lesão, enfim. Mas eu preferi deixar gravado os planejamentos do que deixar sem conteúdo e também preferi gravar antes do que gravar na viagem, tá? Isso foi uma decisão para poder aproveitar mais o passeio. Também viajei com alguns parentes um pouco mais idosos, então que requeriam uma atenção um pouco maior. Então eu preferi não olhar para trabalho nenhum durante a viagem, não peguei celular, não levei computador e foi realmente momentos muito legais, tá? Então, de novo, espero que eu tenha conseguido ajudar você durante esse período. Talvez não tenha ficado com a melhor qualidade possível, mas foi o melhor que eu pude fazer para não deixar vocês também sem os planejamentos. Estamos de volta então, vamos começar falando sobre a Liga do Japão. Esse jogo que vai acontecer, se eu não me engano, às 7 horas da manhã do dia 30. O dia 30 que é o último dia do mês de junho, tá? Eu tô com uma ideia, para quem já é membro do canal, para quem é assinante do canal, que me ajuda com os conteúdos, eu tô com uma ideia de começar a partir do mês de julho a fazer o pós Bom Dia Mercado, tá? Que seria gravar um vídeo curtinho de 5, 10 minutos comentando como foi a rodada, tentando comentar com vocês o que eu encontrei de oportunidade para trade, para a gente também comentar que tipo de oportunidade vocês encontraram aí para vocês que são punters, que trabalham só em casas de apostas. Eu acho que é uma situação legal, tá? Como eu estou em obra aqui no sítio, ainda é uma coisa que me prejudica em alguns aspectos por conta do horário, por conta dessa correria de material de construção, de obra, de quebradeira, de barulho, mas é algo que eu já queria ter começado e provavelmente eu vou começar no mês de julho, tá? Então, para quem é membro do canal assinante, além do PDF de apoio que vocês têm acesso todos os dias, e para quem pergunta, esse PDF de apoio é feito por mim na mão, tá? Tudo que vocês veem aqui foi feito na mão e montado exclusivamente para nós aqui do BDM, para que a gente tire o maior número de informações possíveis. Então, se você quiser se tornar membro do canal para ter acesso ao PDF de apoio, torne-se membro. E também a partir de agora eu vou tentar, prometo, todos os dias, né? Vou colocar aqui como opção de todos os dias, né? Sempre tem a opção de acontecer algum imprevisto, mas vir aqui pelo menos 5, 10 minutos também comentar sobre como foram os jogos, se o cenário que a gente traçou se confirmou e etc. Tô comentando isso porque a gente tá com uma grade fraca, tá? Então a gente tá com um pouquinho de tempo. Beleza? Vamos começar então com Cerezo Osaka e Fukuoka, que eu não sou, obviamente, conhecedor das duas equipes, mas nós temos aqui um Cerezo Osaka que dentro de casa tem a 8ª melhor campanha do campeonato, só perdeu 3 partidas, e fora de casa, e isso daqui que me chamou a atenção, o nosso querido Fukuoka é o pior visitante com nenhuma vitória, 3 empates e 5 derrotas, tá? Então isso me chamou bastante atenção. A gente tem uma cotação aqui do Cerezo Osaka próxima de 2, não é uma indicação de vitória, tá? Mas pode ser uma oportunidade. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio? Olha só, o Cerezo Osaka foi o primeiro a marcar em quase 60% dos jogos, porém o adversário Fukuoka não fica tão atrás assim. Achei que seria uma discrepância muito maior, porém o número de derrotas, né, ou no caso o número de não vitórias, assusta muito mais. O time do Cerezo Osaka falha menos em marcar e toma menos gols, não tão pouco, mas toma menos, e tem um primeiro tempo um pouco mais sólido, com bem mais vitórias, poucas derrotas e mais gols marcados e menos gols sofridos. O número de gols de cabeça também me impressiona um pouco, tá? O time do Cerezo Osaka utiliza muito esse fundamento, mas o time do Fukuoka também. Em relação a números defensivos, o Cerezo é até pior nesse fundamento. Então eu tenho assim uma cotação muito interessante para um time visitante muito frágil, mas quando a gente abre alguns aspectos, quando a gente utiliza essa questão dos números para poder detalhar um pouco mais, a gente consegue perceber que o Cerezo Osaka também tem deficiências que podem prejudicar a equipe. Por exemplo, no segundo tempo, eles tomam quase a mesma quantidade de gol do adversário, tem quase o mesmo número de derrotas, quase o mesmo número de vitórias. Então não dá para apontar o dedo e cravar que seria uma vitória certa do Cerezo Osaka por aqui. Eu tenho um pouco de dúvida e tenho um pouco de receio também de comentar isso. Para você que é trader, pode ser um jogo interessante para correção de preço.
Porque geralmente quando uma equipe está numa fase tão ruim como está o nosso querido Fukuoka aqui, a Vispa Fukuoka, que é o último colocado fora de casa, geralmente a equipe vem para pontuar. A primeira ideia de uma equipe que está tão mal no campeonato é pontuar. E quando uma equipe toma essa iniciativa de ficar mais recuada, muito provavelmente, tá? Não é certeza, mas muito provavelmente, é uma equipe que tende a marcar com um bloco baixo, que tende a jogar com um campo mais reduzido, compactando um pouco mais. Então, para você que gosta de trabalhar no trade, você muito provavelmente também terá um mercado mais estabilizado, pelo menos no início dos jogos. Ou seja, a cotação do favorito que está próxima de 2, ela tende a se manter por ali por algum período, e a cotação do não favorito, como ele está mais recuado, ele não está demonstrando tanta efetividade, tanta agressividade, ela tende a subir, tá? Então você pode talvez, pelo menos num cenário de leitura, ficar dentro do mercado numa posição bem legal. Mas óbvio, isso se confirmar o que a gente acabou de traçar aqui, tá? Se você é pan, aí vamos dar uma olhada nos handicaps principalmente, porque eu tenho receio de te indicar essa vitória seca do Cerezo Osaka por aqui. Sendo bem sincero, os últimos jogos, vamos dar uma olhada, ó. Cerezo dentro de casa, nos últimos jogos, perdeu pro Gamba Osaka, aqui se eu não me engano é a Copa do Japão, né? Se eu não estou enganado, não é a Copa do Imperador, mas é a Copa do Japão. Temos outra derrota aqui pro Kashima Antlers, pro Sunfresh Hiroshima, são equipes, se eu não me engano, melhores, tá? E aqui outras derrotas para equipes menores, tá? Então não é um time dentro de casa que passa tanta confiança. Fora de casa, aí sim, o time do Fukuoka, como a gente já viu, tá péssimo. As vitórias que ele fez aqui foram em Copas, uma nessa Levian Cup e outra também, né? Provavelmente aqui classificação nos dois jogos. E no histórico dessas duas equipes, principalmente na casa do Cerezo Osaka, eu realmente tenho uma, vamos dizer, uma discrepância, tá? Uma larga vantagem do Cerezo Osaka. No histórico, desde 98, o time do Fukuoka venceu apenas 2 vezes. E quando venceu, não foi uma discrepância de resultado tão grande, tá? Não encontrei tantas goleadas por aqui, nas vitórias do time do Cerezo Osaka. Não é uma equipe que faz tantos gols assim dentro de casa. Tive aqui um 5-0 que foi numa Copa do Imperador, muito provavelmente pegou uma equipe de divisão muito inferior, que é o Sento Kuori Harima, não sei se fala assim, mas é uma equipe provavelmente de terceira, quarta divisão, mas olha, tem vitórias por 1 gol de diferença, 2 gols de diferença, 1 gol de diferença, 1 gol de diferença, venceu aqui o Yokohama Marinos, que é uma equipe que a gente elogia muito no campeonato japonês. Então não me parece uma equipe tão goleadora, tá? Tem uma média de 1,4 gols por jogo marcado. Então, a gente tem que tomar cuidado para não esticar um handicap aqui também, tá? Vamos dar uma olhada? Imaginando num cenário de vitória, mas um cenário um pouco mais, né, acessível. Eu tenho aqui a linha do menos 0,25 pagando em torno de 1,72. O que significa o menos 0,25? Significa que, a gente já comentou várias vezes aqui, que se o time do Cerezo Osaka não vencer o jogo, ou seja, empatar o jogo no caso, você tem metade da sua aposta perdida. Acaba sendo uma situação interessante, porque tá pagando mais do que 1,50, tá pagando próximo de 1,75 em algumas casas. Então, caso você tenha um jogo empatado e a gente tem um adversário que ainda não venceu nenhuma, então a tendência que a gente possa ter pelo menos um empate, você perde metade, e se você tiver a vitória, você ganha mais do que a metade. Você ganha quase 70% da sua stake. É uma opção, tá? A outra opção seria a vitória seca. Eu não sei se eu concordo tanto, né? Acho que é um pouco mais arriscado. E a outra, ainda mais arriscada, seria o menos 0,75. O handicap 0, que é o nosso querido empate anula, está próximo de 1,40. Eu ficaria com esses dois cenários, tá? Um cenário de empate anula ou um cenário aqui de menos 0,25 para você perder metade. Lembrando, eu não sou um punter, tá? E também não sou um tipster. Nem quero ser, não tenho nem pretensão. Tá? Acho que eu não tenho nem talento. Eu tô aprendendo com vocês cada dia mais a questão do punting aqui, né? Os handicaps asiáticos eu não utilizava, aliás, muitas das vezes eu não utilizo, né? Eu tenho feito essas apostas do handicap asiático para sentir, desde que a gente começou a comentar sobre handicap asiático aqui, muito para encontrar vocês que são punters que acompanham o meu conteúdo, né? Eu não quero falar hoje só para trade também, eu quero atingir vocês também, mas eu quero atingir de uma maneira um pouco mais profissional. Então a gente traça o cenário, eu comento com vocês, a gente comenta nos comentários, a gente discute. Vai ter momento que a gente traça um cenário e as coisas mudam. Teve agora há pouco o jogo do Corinthians contra o time do Liverpool,
do Uruguai. Mesmo o cenário se confirmando, que era o Corinthians vencer por pelo menos 2 gols de diferença, quando saiu a notícia de que o Corinthians ia jogar com um time mais de garoto, eu abortei a missão, né? Então tem uma planilhinha que eu estou escrevendo o que a gente está comentando por aqui e eu abortei a missão porque não faria sentido, por mais que tenha acontecido, tá? Então nesse cenário eu acredito que o 0,25, menos 0,25 asiático ou o empate anula pode ser interessante, mas lembrando, é só um cenário que eu estou traçando, eu não sou especialista em campeonato japonês, eu não sou tipster e eu também não sou um punter, eu sou um trader há muito tempo, beleza? Então, acho que podem ser cenários interessantes para essa partida. Às 15h45, no segundo jogo do dia, uma distância bem grande entre o primeiro jogo e o segundo. Eu sei que tem muita gente que tem um horário diferente, então às vezes não vai conseguir acompanhar o jogo do Cerezo Osaka, mas sem problema. St. Patrick's e o UCD, ou a Universidade de Dublin, conhecido carinhosamente como um saco de pancadas da Irlanda, porque é uma equipe muito frágil e, infelizmente, uma equipe que proporciona ao adversário uma cotação muito esmagada. Então nem sempre vai proporcionar para nós uma oportunidade de trabalho. A gente tem primeiro que olhar aqui a escalação. Ó, a cotação do St. Patrick's próximo de 1,13, tá? Só para você ter uma ideia, obviamente a gente vai procurar uma oportunidade um pouco melhor. Posições da tabela, o St. Patrick's já chegou a liderar, se não me engano, no campeonato, tá em terceiro com 39 pontos, é o vice-líder junto com a equipe do Derry City. Dentro de casa tem 7 vitórias em 11 jogos, só perdeu 3, vem de 4 vitórias consecutivas, tá? Dentro de casa, uma equipe muito forte. O UCD, ou Universidade de Dublin, tem 2 vitórias em 21 jogos e fora de casa tem 1 empate e 10 derrotas, ou seja, nunca venceu dentro de casa. Vem de um 4-0 contra o Shamrock, vem de um 4-1 contra o Dundalk, um 3-1 contra o Drogheda, um 4-1 contra o Derry City e um 1-0 contra o Shelbourne. É uma equipe muito frágil quando vai visitar algum adversário e por isso eu acho que a gente pode explorar alguma coisa aqui voltada para gols ou para uma vitória mais larga do favorito. Se você é trader, eu não acho que seja um bom jogo para você trabalhar, a não ser que você tenha uma metodologia mais focada em cotações esmagadas. Eu trabalho cotações mais esmagadas, mas eu tenho minhas equipes, aquela famosa prateleira de equipes que eu gosto de trabalhar. São aqueles super favoritos que a gente conhece, o Manchester City, o Bayern de Munique, mas cotações muito esmagadas em equipes mais alternativos eu não gosto muito, porque primeiro que a gente vai ter uma liquidez reduzida, porque não chama tanta atenção da massa, né, da grande quantidade de apostadores e traders, e também porque o mercado pode não ter tanta paciência. Geralmente nesses grandes times que a gente conhece, o mercado tem bastante paciência, principalmente no mercado inglês. Aqui pode ser que a gente tenha alguma variação muito brusca do mercado que não me agrada tanto para esse tipo de cotação, porque geralmente eu trabalho com capital bem maior, né, nesse tipo de cotação, porque o mercado proporciona realmente momentos de muita estabilidade. Não costuma ser o caso de times alternativos. Então, para você que é trader, talvez seja um jogo para você ficar de fora, tá? Se você é punter, eu acho que a gente pode olhar alguma coisa relacionada a um handicap para o St. Patrick's um pouco mais assim largo, né? Vamos dar uma olhada primeiro na cotação do menos 0,5, que é a cotação de vitória, no caso. Menos 0,75 está 1,16. Não gosto dessa cotação. Também não gosto do menos 1. Acho muito baixo. Vai começar a ter alguma cotação interessante no menos 1,5. Mas aí é aquela coisa. Se não vencer por 2 gols de diferença, você perde. Se vencer por 1 gol de diferença só, você perde. Então, é um pouco mais complexo. Subindo para o menos 1,75, significa que, caso ele vença por 2 gols de diferença, você vai ganhar metade. Começa a ficar um pouco interessante, mas aí deu uma cotação esmagada. Consegue ver? Ó, até desceu aqui de 1,63 para 1,53, ó, de 1,70 para 1,52. Então, são cotações muito esmagadas. Eu gostaria de traçar um cenário de vitória por 2 gols de diferença, né? Um 2-0, um 3-1, um 4-2, porque, apesar do CD ser uma equipe fraca, é uma equipe que também consegue fazer gol no adversário. Uma equipe, vamos dizer assim, kamikaze, vamos chamar carinhosamente assim. Então, para trabalhar com um cenário de 2 gols de diferença, você pode explorar esse menos 2, que vai te devolver a aposta caso esses 2 gols de diferença se confirme, mas você também não leva nada. Ou seja, você exige que o favorito vença por 2 gols de diferença, ele vai vencer por 2 gols de diferença, por exemplo, e você vai ter a aposta devolvida. Eu não acho tão legal, tá? Pelo menos assim, olhando de fora, tá? Você que é um punter profissional muito mais experiente que eu, pode ter uma indicação positiva para isso. Eu não gostei tanto. Eu desceria um pouquinho. Eu acho que talvez esse menos 1,75, onde caso ele vença por 2 gols de diferença, você pelo menos ganhe
metade da aposta, tá? Porém, aí se você ganhar metade de uma aposta de 1,53, você vai ter o quê? 1,20 alguma coisa de lucro, no caso 0,20 alguma coisa de lucro. Não sei se é tão bom assim também. E aí sobraria o menos 1,5. Não gostei tanto dessas cotações, sendo bem sincero. Vamos dar uma olhada no mercado de gols? O over e under, eu tenho aqui um 2,5 pagando próximo de 1,40. Eu acho que eu iria por aqui, tá? Tá baixo? Tá muito baixo. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. Olha a média de gols sofridos pela Universidade de Dublin fora de casa. 3. Média de 3 gols sofridos por jogo. Em 11 partidas foram 32 gols sofridos. Então, se eu tenho uma média do St. Patrick's em próximo, né, de quase 2 gols por jogo, 1,7, e uma média de gols sofridos do UCD próximo de 3 gols por jogo, eu acredito que esse 2,5 possa ter valor nessa odd de 1,40. Mas seria ainda mais valor, na minha opinião, se você aguardasse essa cotação subir, talvez para 1,60. Como? Bom, espera o jogo começar, verifica se não saiu o gol no início, também dá uma olhada se o jogo está animado, está agitado. Quando ela chegar próximo de 1,60, que era a cotação que ela estava antes, ó, que houve uma queda aqui na Betfair, por exemplo, que é a minha parceira, você entra. Eu acho que é uma boa opção. Se a gente olhar o histórico de confronto entre eles, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, 3-1, 3-0, 2-1, 2-1, 2-1, 2-0, aí 0-0. Ou seja, nas últimas 1, 2, 3, 4, 5 partidas consecutivas, a gente teve o over 2,5. Quando a gente filtra só na casa do St. Patrick's, 5-0, 5-0, 4-0, 3-2, 3-2, aí aqui nesses dois não bateu. Aqui nesses 3, né? Não bateu. E depois bateu de novo. Então, não sei. Eu acho que tem mais probabilidade de acontecer esse 2,5. Mas eu não pegaria 1,40. Eu acho que é uma cotação muito esmagada, tá? Então eu vou fechar aqui essa possibilidade de trabalhar o over, mas eu olharia com carinho para esse over 2,5 no live, tá? Acho que o St. Patrick's ganha. Acho que o St. Patrick's ganha com pelo menos 2 gols de diferença, acredito mesmo. Acho que pode ser uma vitória do St. Patrick's aqui até com uma determinada facilidade, mesmo que tome gol, porque a equipe do Dublin é uma equipe que cede bastante oportunidade, mas esses handicaps estão muito esmagados. A mesma coisa que a gente falou aqui, você pode replicar no live nos handicaps asiáticos, tá? Se você quiser pegar, por exemplo, o menos 1,5 do St. Patrick's próximo de 2, ou o menos 1,75 próximo de 2,50, ou o menos 0,25 talvez perto de 1,80. Você pode explorar o live com toda a tranquilidade do mundo. É só não ter pressa de fazer uma aposta. Não precisa apostar em tudo. Espera o jogo começar. Se você comparar o que está acontecendo com o jogo com as cotações e gostar, aí sim, pode ser interessante. Também às 15h45 na Irlanda, o líder Shamrock Rovers enfrenta o Dundalk fora de casa. O Shamrock tem a melhor campanha fora de casa e o Dundalk tem a 4ª melhor campanha em casa. Duas equipes fortes. Se a gente colocar a tabela de classificação aqui, a gente vai ver que na liderança do campeonato, o time do Shamrock já abriu 7 pontos de diferença. E engraçado que foi uma temporada onde o Shamrock não começou bem, né? Chegou a ocupar até a última colocação e começou aqui a subir de uma maneira disparada. Faz tempo que o Shamrock não perde uma partida. Deixa eu buscar aqui qual foi a última derrota do Shamrock. Teve uma derrota aqui pro Cork City e uma pro Drogheda. Uma dentro de casa e uma fora de casa, mas se a gente for puxando para baixo aqui, ó, a sequência de invencibilidade do Shamrock é muito grande, tá? E é conhecido como uma equipe que joga melhor às vezes fora de casa do que dentro. Pelo menos já foi assim nas outras temporadas que eu acompanhei. Essa aqui é a sequência do Shamrock fora de casa, ó. Uma derrota pro Cork City e depois uma sequência gigantesca aqui de invencibilidade, tá? Uma equipe muito, muito sólida. Porém, o Dundalk, no geral, também não é uma equipe de muitas derrotas. A gente encontra aqui uma sequência negativa pelo caminho, onde temos uma derrota para o próprio Shamrock Rovers, tá? Mas quando a gente filtra o Dundalk dentro de casa, a gente consegue ver apenas 2 derrotas nos últimos jogos, e uma delas também para o Shamrock, tá? Foi um 4-0 e uma derrota para os Sligo Rovers. Porém, muita estabilidade também da equipe mandante. Quando a gente filtra no confronto direto entre as duas equipes, a gente consegue ver que o Shamrock é uma equipe que consegue complicar a vida do Dundalk com frequência. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias, 6 vitórias do Shamrock nos últimos anos. Porém, quando eu filtro dentro da casa do Dundalk, ou seja, o Shamrock fora de casa nesse confronto, aí eu já tenho um número de vitórias do visitante menor, né? Porém, quando acontece, e quando aconteceu das últimas 2 vezes, foram de goleada, né? 4-0 e 4-0 mesmo placar aqui. Porém, o Dundalk também, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias contra a equipe do Shamrock. Então não me parece ser um adversário excessivo. É favorito o Shamrock? É, assim como o mercado já cravou aqui. Porém, não é um adversário fácil, tá? Se a gente for filtrar as informações que a gente tem, o Shamrock é uma equipe que sai muito na frente do placar. Isso mostra muita iniciativa,
tá? Falha pouco em marcar e ficou vários jogos, quase 65% dos jogos sem sofrer gol. Excelente ataque com 20 gols marcados, 5 gols sofridos apenas. Muito bom, não é à toa que tem a melhor campanha. Porém, o Dundalk não tem um número de vitórias tão grande, porém é parecido, uma vitória a menos apenas. Não consegue sair tanto na frente do placar em casa, não tem tanta essa iniciativa. Jogos sem sofrer gol abaixo de 10%. Sofre gol com extrema frequência. Não é uma defesa confiável, tá? Porém, é um ataque que consegue marcar até mais gols dentro de casa, respectivamente, do que o Shamrock. Então eu tenho um ataque sólido, confiável, que marca mais do que 2 gols por jogo, e uma defesa pouco confiável que sofre mais do que 1,5 gols por jogo. Então é um time, me parece, efetivo ofensivamente, mas meio kamikaze, defensivamente meio complexo de se confiar, tá bom? Então eu tenho muita confiança no ataque do Shamrock, muita confiança na defesa do Shamrock, porém vai enfrentar uma equipe que pode furar essa defesa, que é um excelente ataque, e eu tenho extrema desconfiança da defesa do Dundalk. Então tudo isso me indica uma possibilidade da gente trabalhar mercado de gols por aqui, tá? Inclusive, se você vai trabalhar no live, acredito que ficar de olho nas bolas aéreas, tanto da equipe do Dundalk quanto do Shamrock, possam ser situações interessantes. Se você é trader, aqui a gente já tem cotações bem mais altas do que no jogo do St. Patrick's, então acho que é um bom jogo para você trabalhar. Pode ser um jogo para você trabalhar correção de preço, caso o Shamrock comece muito bem, forçando o Dundalk para trás. Lembrando que o Dundalk não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, já o Shamrock é uma equipe que costuma abrir o placar com frequência, mas isso aí é só um dado. Na hora do jogo, você tem que analisar a sua leitura de jogo, tá? E se for trabalhar contra o Shamrock, ou seja, o Shamrock começou mal, quero trabalhar uma correção de preço contra o favorito, muito cuidado. É uma equipe sólida e é uma equipe que sabe se defender e pode te complicar aqui num contra-ataque. Se você é punter, eu até viria com um pouquinho de viés pra gente trabalhar alguma coisa a favor do Shamrock. Porém, o adversário já se mostrou ofensivamente qualificado. Dentro de casa, me parece uma campanha também muito forte, tá? As derrotas do Dundalk geralmente são para equipes um pouco mais fortes do que ele, então eu não confiaria tanto no Shamrock. Se você quiser trabalhar a favor do Shamrock, eu consideraria colocar pelo menos um empate a favor. Um empate anula, pelo menos, tá bom? Pode ser interessante, ou até mesmo menos 0,25 para você não perder esse take inteiro se o jogo ficar empatado. Porém, eu acho que a gente vai encontrar um pouquinho mais de valor aqui no mercado de gols, tá? Vamos dar uma olhada nas cotações. O over 1,5 próximo de 1,30. Gosto dessa opção para o live, que aí você consegue pegá-la um pouco mais alta. Não acho ruim também o over 2,5 no live, porque eu tenho uma média de mais do que 2 gols por jogo marcado pelo Dundalk, quase 2 gols por jogo marcado pela equipe do Shamrock. Eu tenho uma defesa muito frágil da equipe do Dundalk e uma defesa do Shamrock que é boa, mas que pode ser vazada por um bom ataque. Então não acho ruim também esse over 2,5, tá? Eu ficaria entre o over 1,5 e o over 2,5 como uma opção de aposta por aqui. Se você for trabalhar pré-live, considere o 2,5. Se você for trabalhar no live e tiver essa oportunidade, seria até melhor, eu acho uma melhor opção. Fica de olho no over 1,5, talvez próximo de 1,50 já possa ser uma cotação interessante. O último jogo mais detalhado que a gente vai conversar no dia de hoje é Vélez Sarsfield contra o Arsenal Sarandi no Campeonato Argentino, e aí é uma diferença de horário bem grande do primeiro jogo, né? Às 21h30 é um horário que eu não tô na minha plenitude de atenção, mas eu vou tentar pelo menos o primeiro tempo, prometo, tá? Não é certeza, mas vou tentar pelo menos acompanhar o primeiro tempo de Vélez e Arsenal. O que a gente tem de complicação por aqui? A cotação do Vélez já subiu um pouquinho, tá? Era um pouco mais favorito. A colocação do Vélez não é boa. O Vélez é o 26º colocado e o Arsenal de Sarandi é o 28º, o último colocado. E aí você vai me perguntar, por que você está me enfiando nessa armadilha, né? Mas eu acho que a gente pode encontrar alguma coisa por aqui. Assim como a gente encontrou esses dias no Belgrano, que estava enfrentando a equipe do Banfield, né? Que tá lá embaixo também. Eu acho que pode ter alguma coisa por aqui. Primeiro, dentro de casa, a equipe do Vélez, ela só perdeu 2 partidas. Ah, mas ela só ganhou 2. Sim, mas ela só perdeu 2. E o Arsenal de Sarandi, fora de casa, ele venceu apenas uma partida em 11 jogos. Foram 9 derrotas. É o pior visitante da competição. Vem de derrotas para o Tajeres, para o Tucumã, para o New Old Boys, para o Huracan e para o Sarmiento Junín, ou Junín, tá? Então, a situação do Arsenal de Sarandi é muito ruim. De outro modo, além disso, apesar do Vélez vir de 3 derrotas seguidas nos últimos jogos, o Vélez em casa, ele perdeu a última partida para o Argentino Júnior, que não tá tão mal assim no campeonato, e depois ele veio aqui embaixo, ó, ele empatou com o River Plate, que é uma equipe chata, líder isolada, Rosário Central,
um dos 6, se eu não me engano, 6 primeiros. São Lourenço também um dos primeiros colocados, ele conseguiu empatar. E foi encontrar uma derrota aqui contra o Boca, mesmo assim marcando gol. É uma fase ruim do Vélez? É uma fase horrorosa do Vélez. Mas, ainda assim, quando enfrentou equipes que estão melhor posicionadas que ele e até o líder do campeonato, ele caiu atirando. Ele conseguiu fazer 2 gols e segurar o empate contra o River. Ele perdeu para o Boca por 1 gol de diferença, mas marcou o seu gol. Ele empatou com o São Lourenço e contra a equipe do Rosário Central. Só por curiosidade, onde está o Argentino Júnior? Está em 9º, que ele perdeu, tá? Então, por mais fraco que esteja a temporada do Vélez, ainda tem algum resquício de alguma coisa boa por ali. O Arsenal de Sarandi fora de casa, olha isso, são 7 derrotas seguidas. 1 gol de diferença, 3 gols de diferença, 1, 2, 1 e 1. Então não é uma equipe que toma tanto gol assim. A fase é ruim, mas não é uma equipe que toma tanto gol assim. Fora de casa, contra a equipe do Vélez, historicamente, o Arsenal de Sarandi só venceu o Vélez em algum ano que eu não tenho o número para te falar. Em todas as últimas vezes, desde 2002, quando o Arsenal de Sarandi visitou o Vélez venceu ou empatou o jogo. Você acredita em superstição? Eu não acredito tanto, tá? Isso para mim aqui, tabu, foi feito para ser quebrado. Mas, para você que acredita, pode ser uma informação interessante. Não são tantas vitórias do Vélez, mas não tem nenhuma vitória do Arsenal desde 2002, tá bom? Então vamos ao que a gente tem de informação concreta. Não vai te agradar tanto isso daqui também. Olha só, o Vélez venceu 2 partidas em casa, o Arsenal de Sarandi 1. Mas lembre-se, o Vélez não perdeu tanto. O Vélez toma menos gol e marca mais gols do que o adversário. A média de gols marcados é muito superior e a média de gols sofridos é boa, não é ruim, tá? Em relação a sair na frente do placar, as duas equipes mostram pouca efetividade, pouca iniciativa. Mas o Vélez ficou 45% dos jogos em casa sem sofrer gol, quase metade. Já o Arsenal de Sarandi sofreu gol em todos os jogos fora. O Arsenal falhou em marcar em quase 65% dos jogos fora e o Vélez falhou em marcar em quase 50%, né? Próximo de 45%. O primeiro tempo do Vélez é superior, com bem menos derrotas, menos gols sofridos, mais gols marcados e mais vitórias, mas o segundo tempo não é tão agradável do Vélez assim, tá? E o número de gols marcados de cabeça do Vélez ainda tá começando, né? O campeonato tá relativamente no início, então o Vélez não se destaca tanto assim. Principal jogador do Vélez, Lucas Jansson, 4 gols marcados e um tal de Lucas Prato, não sei se você conhece, jogou aqui no Brasil, no Galo e no São Paulo, se não me falha a memória. E pro lado do Arsenal de Sarandi, o Tolosa, com 4 gols, é o artilheiro da equipe. Bom, se você é trader, talvez você tenha melhor oportunidade por aqui do que você que é Panther. Acho que pode ser um jogo interessante, caso o Arsenal de Sarandi, que como eu comentei lá no início com o Fukuoka, né? Acho que é Fukuoka o nome do time. Não tenho lembrança muito bem se é isso. Mas o jogo do Cerezo Osaka, se o time adversário que precisa pontuar vier com o intuito só de pontuar, recuado, a gente pode ter uma boa oportunidade para trabalhar alguma coisa a favor do Vélez ou contra o adversário do Vélez, tá? Se você é Panther, essa cotação de 1,75 eu não vou te indicar a vitória seca do Vélez, porque é uma equipe que não vence tanto dentro de casa, tá? Você pode explorar talvez um menos de 3,5 gols, só que tá com uma cotação horrorosa. E aí eu vou voltar atrás e falar para você não explorar isso, porque eu acredito num jogo com menos de 3,5 gols, menos de 4 gols. Mas a 1,20 não é uma cotação que se sustenta, na minha opinião, tá? Aí você pode ser mais ousado, talvez olhar aqui para o menos de 2,5 gols, pagando próximo de 1,50. Eu não sou fã de under, então não vou te indicar aqui também, seria só se fosse o seu mercado principal de trabalho. O empate anula do time do Vélez está por volta de 1,24 e esse daqui, que é o menos 0,25, é o que mais me agrada, tá? Existe oportunidade desse jogo terminar com uma vitória do Arsenal? Existe, obviamente. Não é, como eu falei para vocês, não é porque existe um tabu que ele não pode ser quebrado. Mas é maior a probabilidade de haver um empate ou a vitória do Vélez. Só que esse empate anula, ou esse dupla chance, é muito baixo. Então, esse menos 0,25 pode ser interessante, principalmente no live. E aí você pode esperar o jogo começar, verificar como estão ocorrendo as coisas. Se não sair nenhum gol e o Vélez estiver demonstrando mais intensidade, mais vontade de buscar a vitória, você pode tentar buscar esse menos 0,25 próximo de 1,80, tá? E aí tentar buscar talvez um gol do Vélez no fim do primeiro tempo ou no início do segundo. Lembrando, o melhor momento do Vélez frente ao adversário é no primeiro tempo, tá? Então eu gosto de pensar nesse menos 0,25. Caso o jogo termine empatado, você perde metade da stake. O Arsenal pode vencer. Lembre-se disso, não existe nada impossível no futebol, só improvável. Então tenha gestão de banca, tá? Se você quiser ser um pouco mais ousado, tentar buscar a vitória seca do Vélez, é por sua conta e risco, porque o Vélez, como eu falei, não é uma equipe que vence tanto. Se você quiser esperar esse empate anula melhorar também,
também pode ser interessante. Vai de cada um, a precificação, mas eu não gosto dessa cotação no pré-live. Para finalizar, essas são as opções de jogos extras que você pode trabalhar, pelo menos o que eu separei nessa sexta-feira. Até que tem bastante jogo, tá? Para uma grade mais fraca. E eu vou passar por cada um deles, não se preocupe. Às 14 horas a gente tem aqui o jogo do Shakhtar. Parece um Shakhtar, né? Mas é um Shakhtar. Contra o Slutsk. Talvez se pronuncie desse jeito, tá? Esse é o jogo da Bielorrússia. O time do Shakhtar tem uma excelente campanha dentro de casa, com 5 vitórias em 6 jogos, nenhuma derrota. E o time visitante não venceu nenhuma. Não dá nem para ver aí, mas pode ser um jogo interessante para você trabalhar no extra, tá? Às 15h45, na segunda divisão da Irlanda, nós temos o Galway contra o Kerry. O Galway é líder isolado da competição, coisa pouca, tá? Coisa aí de quase 13 pontos de diferença. Vai enfrentar o último colocado. Jogo para você ficar de olho na vitória do Galway, mas toma um pouco de cuidado porque a cotação é esmagadíssima, né? Então você vai buscar resultado aqui talvez num handicap -3, alguma coisa assim para ter cotação. Quer ver, ó? O -3 é que começa, né? Então -3,75, alguma coisa assim, tá? Vamos ver os últimos jogos entre eles. Coisa boba. 4-1 e 9-1. Então é por aí. É de 3-0 para cima, tá? Acredito eu. Às 16 horas, na Liga dos Campeões, ela já começou, mas ainda está na fase preliminar. Eu tenho o Budućnost contra o Breiðablik. O Budućnost, ele é de Montenegro e vai enfrentar o Breiðablik da Islândia. E o Breiðablik é favorito nessa partida, que se eu não me engano é jogo único. Se eu não me engano, tá? Pode ser que seja jogo ida e volta, mas pode ser jogo único também. Pode ser jogo único. Se eu não me engano é jogo único. Deixa eu dar uma olhada aqui. Budućnost eliminou o Skaldes e o Breiðablik eliminou o Depén. Eu não sei se essa final aqui da preliminar vai ser jogo único ou ida e volta, mas mesmo assim pode ser um jogo interessante para ficar de olho. Às 19 horas, Campeonato Argentino, Platense contra o Lanús. Aqui eu tenho uma cotação mais parelha. O Lanús é uma equipe melhor colocada, porém fora de casa não faz tão boa campanha assim, tá? E a equipe do Platense tem uma campanha um pouco melhor em casa, por isso, jogo muito parelho. Depois temos Tucumã e Santa Fé. O Santa Fé, na colocação, ele está um pouquinho acima do Tucumã apenas. Equipes também lá debaixo da tabela, como a equipe do Vélez e a equipe do Arsenal de Sarandi. Dentro de casa, o Tucumã tem uma das piores campanhas, mas também não é uma equipe que perde tanto. Muitos empates na Argentina, né? E o Santa Fé me parece um bom visitante, só que é aquela coisa nivelada por baixo, porque é uma equipe que pontua muito no empate, não vence tanto, tá? E para fechar, Tombense e Chapecoense na Série B do Brasileiro. Duas equipes que não estão bem colocadas na tabela. A Tombense tem 2 vitórias apenas na competição. Essas 2 vitórias não foram conquistadas dentro de casa, apenas uma delas. Uma equipe que perde mais do que vence. E a Chapecoense, fora de casa, tem 1 vitória em 6 jogos. Toma mais gols do que marca, tá? Os últimos jogos da Tombense aqui foram 1 vitória apenas em 4 jogos e os 4 últimos jogos da Chapecoense foram empate ou derrota, tá? A última vitória da Chape foi um 4-1 contra o Avaí, fora de casa. Então a campanha da Chapecoense e a campanha da equipe do Tombense são campanhas péssimas, por isso é um jogo que, se você vier trabalhar, não venha com nenhum tipo de viés, não venha com essa coisa de casa e fora, não venha, conheço mais essa equipe do que a outra. Venha para trabalhar ao vivo ou no live, como a gente costuma dizer, que são fases preocupantes das duas equipes. Beleza, vou ficando por aqui. É muito bom estar de volta na companhia de vocês. Deixa aqui embaixo o que vocês acham, se você ficou até o final, obviamente, dessa opção de fazer esse pós-jogo. Não dá para fazer esse pós-jogo, na verdade dá, tá? Mas eu não acho interessante fazer esse pós-jogo como vídeo normal para todo mundo, porque vai ficar uma embolação do cacete o canal. Então eu prefiro deixar ele privado para membros, que ao mesmo tempo você paga um valor aí completamente simbólico para ajudar o canal, e a gente deixa o canal um pouco mais organizado, porque ele só vai aparecer para os membros. Beleza? Me conta aí o que vocês acham, me manda ideia também pra gente poder discutir. Se você não me segue no Telegram, o link tá aqui embaixo também. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, fica com Deus e até sábado.